tem muita gente que quer fazer o novo, porque está na moda. O que eu identifiquei através da Suboro? O apetite para fazer o novo melhor. Quebra de paradigma, apetite por quebrar paradigma, principalmente num mercado bastante conservador. O Boro Top me surpreendeu, um produto que faz tanta diferença. Que oportunidade estar num negócio como esse, com esse potencial extraordinário de crescimento. O Mário Magalhães é empresário, acionista e especialista em cultura de liderança. Com experiência em gestão e crescimento de empresas, ele caminha ao lado de empreendedores que querem se tornar líderes melhores. Primeiro líder e atualmente conselheiro do Flávio Augusto da Silva. Tinha um diretor chamado Mário Magalhães, um grande amigo, um grande parceiro. Um evento de venda, na faixa aí de R$1 bilhão, e hoje faz parte do board de uma empresa do agronegócio. Ali em 2008 nós tivemos uma crise mundial, disparada de dólar. Qual a diferença do empresário que sai mais fortalecido ou do que sucumbe? Alguns empreendedores que estão bitolados no seu modelo, eles são mais facilmente alcançados por derrotas, às vezes esmagadoras. E aqueles que se definem como vitoriosos são aqueles que aproveitam essa situação para criar soluções que sem a crise eles não conseguiriam criar. Dá para dizer que o líder tem que também ter muito claro que ele também tem que ser uma fábrica de líderes? Não pode ter outro entendimento. Eu ouço verdadeiras atrocidades sobre esse assunto, né? Eu não vou treinar tão bem esse cara porque senão o mercado vai me roubar ele. O empreendedor enriquecer é até bom, mas é raso. Agora, o legado que o empreendedor pode deixar é quantas pessoas enriqueceram com ele. Qual é que é a diferença entre treinar alguém para vender e treinar alguém para liderar? Muito bem lembrado, Felipe. O que acontece? Sejam bem-vindos ao Ex-Boro. Hoje a conversa é com uma pessoa muito especial, construtor de grandes negócios, primeiro líder e atualmente conselheiro do Flávio Augusto da Silva, que decidiu caminhar e hoje faz parte do board de uma empresa do agronegócio do interior do Brasil. E a gente quer saber o porquê dessa história. Mário Magalhães, seja muito bem-vindo. Esqueci de alguma coisa aí na apresentação? Fábio, Felipe, uma satisfação, um prazer, uma honra estar com vocês aqui nesse projeto, o Ex-Boro, que eu tenho certeza que, por ser capitaneado por vocês, também será sucesso, né? Já é sucesso. Fabião, faltou sim, faltou, e não se sinta culpado por isso, entendeu? De repente até a responsabilidade é minha. Faltou você dizer que antes de ser esse cara que o mercado reconhece, eu sou filho de Deus, marido da Flávia, pai da Vitória, da Valentina e dos Brunos, que são meus genros, e avô do Filipe, do Mateu, do Luca e do Bruninho. E a partir daí, também me apresento no mercado com um dos cases que você citou aí, né? A construção ali principalmente do primeiro ciclo da Wiser Educação, junto com o Flávio Augusto da Silva. Um negócio que foi muito reconhecido no mercado da educação. E a partir daí me encontrei com outros mercados, com outros nichos e estou aqui também com muita honra fazendo parte, a seu convite, a convite do Felipe, desse board tão potente que está levando também a Suboro a alcançar patamares cada vez mais relevantes de resultado, de presença no mercado, de market share e também como marca, né? A Suboro já é uma marca reconhecida como uma solução diferente para o mercado, não só pelo produto que apresenta, mas pelo modelo de negócio, principalmente. Prazer estar com vocês por aqui. Muito bom, muito bom. Maravilha. Vamos então falar um pouco mais sobre construção, né, Mário? Você participou da construção de um negócio do segmento da educação, né? Que depois dessa construção de longos anos, né, teve ali um evento de venda, né, na faixa aí de $500 milhões, né? Na época, em torno aí de R$1 bilhão, né? E você certamente recebe convites de vários segmentos para estar também atuando em outras modalidades do mercado. O que você viu de diferente da Suboro e que te atraiu para também pensar em caminhar junto e construir nesse segmento?
Muito bom. Bom, além do diferencial do produto que a Suboro entrega, né? O Boro Top, sem dúvida nenhuma, o apetite dos fundadores, né? O apetite por fazer o novo melhor. Tem muita gente que quer fazer o novo, porque está na moda, né? Então, o que eu identifiquei através da vida desses proprietários, né, que casualmente estão aqui na minha frente? O apetite para fazer o novo melhor, né? Quebra de paradigma, apetite por quebrar paradigma, principalmente no mercado que, segundo vocês me ensinaram, é um mercado bastante conservador, né? E aí isso me chamou a atenção, né? E como também os resultados que você já apresentava lá na época, né? Tratando o teu negócio dentro ali de um padrão mais convencional, mas construindo já resultados relevantes, né? Pelas referências daquele mercado que a gente vivia ali, por volta de 2020, né? Meados de 2020, que nós nos conhecemos. Então, isso que me chamou muita atenção, o apetite. O apetite de vocês, o apetite da inovação, sem abrir mão de valores, sem abrir mão de princípios, não é? Então, isso realmente foi determinante para a gente se aprofundar, para a gente caminhar até o dia de hoje, nessa parceria produtiva, vitoriosa, e por isso que eu tenho muita honra e muita gratidão para a vida de vocês por fazer parte também da construção desse negócio nos últimos 5 anos. Maravilha. Mário, tu já trabalhou com inglês, com finanças, né, com franquias, agora tu estás no agro, né? O que te surpreendeu dentro desse mundo do agro? Do agro? Isso. Então, eu poderia enumerar diversas surpresas que me impactaram. Né? Eu prefiro, Felipe, ser bem específico sobre a surpresa que eu tive exatamente no agro, quando se fala no micronutriente como o Boro Top. Me surpreendeu um produto que faz tanta diferença, né? Que traz tanto ROI para quem o utiliza, ainda estar embrionário, como naquela época que eu conheci, né? Isso foi uma grande surpresa, porque quando o Fábio me apresentou, assim, de maneira muito clara, com dados científicos, a solução que o Boro Top entregava, eu falei, meu Deus do céu, mas isso aqui todo mundo deve estar comprando, né? Todo mundo já deve. E aí quando ele me fala, pô, não, nossa posição em market share, se eu não me engano, na época você me falou em 2%, né? Eu falei, uau, isso é uma baita surpresa. Por um lado, né? Pô, como é que muita gente ainda não acessou, muitos agricultores ainda não conhecem, e por outro lado, que oportunidade. Que oportunidade estar num negócio como esse, com essa margem, né? Maravilhosa, extraordinária de crescimento, com esse potencial extraordinário de crescimento. Então, isso me surpreendeu, e a partir daí eu fui me envolvendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais a cultura do mercado num todo, e especificamente a cultura que vocês também já estavam vivendo, já tinham estabelecido no negócio de vocês. Então essa foi a principal surpresa, eu vou te dizer, tá? Entre outras tantas. Muito bom, e eu até vou aproveitar esse gancho, né? E Mário, você tinha todo o direito de não saber nada sobre micronutriente, né? Mas eu digo isso há muitos anos, né? Que a Suboro tem a missão de pulverizar, né? Porque o Boro Top também ele é pulverizado na aplicação. A gente tem a missão de pulverizar a informação, porque quem está no agronegócio não pode abrir mão de um bom manejo de boro, e o Boro Top é quem faz isso com excelência, trazendo um excelente retorno. Sobre isso, então, você também que está vendo, que está nos ouvindo, está aqui na tela um QR Code onde você pode aí acessar maiores informações sobre esse micronutriente que é macro nas suas funções, na sua importância, extremamente deficiente no Brasil inteiro, afeta todas as culturas, afeta negativamente se não for bem tratado e afeta muito positivamente se for bem manejado. Então, por favor, acessem que vocês vão também, talvez como aconteceu com o Mário aí, se surpreender com um tema tão importante como é um bom manejo de boro. Bom, Mário, em 2008, a Suboro já tinha aí
7 anos de história, né? Esse ano estamos completando aí 25 anos, iniciamos em 2001. E aí, por motivos naturais, o Brasil não tem boro para extração, né? A gente fez aí uma investida na Cordilheira dos Andes, que é onde existe uma extração de boro in natura mais próxima aqui da gente, né? E realmente foi algo que foi muito impactante e não para o lado positivo, porque ali em 2008 nós tivemos uma crise mundial, disparada de dólar, então ali realmente o investimento, a dívida multiplicou do dia para a noite e a gente realmente ali teve financeiramente o maior desafio da nossa história. E eu queria então, você que já certamente acompanha na sua trajetória profissional também outras montanhas russas, né, dentro da história das empresas, o que uma experiência dessa faz ou deveria gerar nos empresários, né, que também enfrentam esse tipo de desafio, e qual a diferença do empresário que sai mais fortalecido ou do que sucumbe dentro de uma situação dessas? Muito bom você trazer à tona, né, lembrar dessa passagem da Suboro, que eu tenho certeza que foi uma passagem determinante para você estarem aqui hoje. Né? Aí, como você perguntou, sobre a reação. Né? Então, a passagem foi determinante. Agora, mais determinante ainda é a reação. Né? Como você bem disse, alguns sucumbem. Sucumbem na crise de 2008, alguns sucumbiram na época da pandemia, né? E a grande diferença que existe em quem enfrenta uma crise e sai mais vitorioso do que chegou, tem a ver com fatores que todo mundo já ouviu falar: resiliência, disposição de estar num ambiente de pressão sem evitar as dores que esse ambiente traz. Entendeu? Muita gente não sai de situações complexas, muitas pessoas não saem das crises provocadas pelo mercado ou por elas próprias, porque elas não querem arcar com as consequências, às vezes dos seus erros, ou às vezes de um movimento que acontece, né? Que é volúvel no mercado, né? Estabilidade não existe, né? Tem movimentos que estão 100% na nossa mão. Agora, tem movimentos que o mercado macro apresentam, e aí o que acontece? Se você não é protagonista das suas emoções, da sua capacidade de governar seus pensamentos, você não vai criar as alternativas necessárias para sair dessas situações de crise. Então, o que acontece? Alguns empreendedores que estão bitolados no seu modelo, que estão acostumados no seu modelo, que estão acomodados no seu modelo, eles são mais facilmente alcançados por derrotas, às vezes esmagadoras, né? Derrotas daquelas que não te permitem voltar pro jogo, né? Tem muita gente que, cara, foi pro chão, foi nocauteado, mas levantou em seguida também. Aproveitou até o próprio, né? O passar pela queda muitas vezes faz parte para você se levantar ainda mais forte. Agora, alguns realmente sucumbem, e eu atribuo muito a isso, sabe, Fábio? Tem muitas pessoas ainda acreditando que sucesso, e quando se fala em sucesso, a gente fala em alta performance, em negócio, em qualquer atividade, né? Toda atividade que termina no sucesso, ou tem como conclusão o sucesso de uma pessoa que está exercendo essa atividade, passa antes pelo quê? Por situações de crise, situações onde a pressão, num primeiro momento, parece ser insuportável. E aqueles que se definem como vitoriosos são aqueles que aproveitam essa situação para criar soluções que sem a crise eles não conseguiriam criar. Né? Outro fator que é determinante também, humildade. Humildade em procurar a ajuda certa. Né? Humildade e sensibilidade para entender quem é que pode fazer diferença num dado momento, não só para te consolar, mas às vezes até te confrontar por um erro que você tenha cometido. Muitas pessoas querem sair de algumas crises sem nenhuma medida de arrependimento. Você mesmo disse, cara,
em algum momento, a gente pode ter, sofrido um impacto de um problema do mercado. Mas, ainda assim, existe uma parte que é a nossa responsabilidade. Era sobre algo que talvez a gente pudesse evitar. Então, eu entendo que aprender numa crise passa muito também pelo fator arrependimento. Olhar para ela e falar, cara, tudo bem, eu vou enfrentar isso aqui, mas antes de eu enfrentar, deixa eu fazer uma reflexão daquilo que eu já preciso me arrepender de ter feito. Isso, para muita gente, é lamentar. Isso não é lamentar. Esse tipo de reflexão, a pessoa precisa, a despeito da sua idade, encarar com maturidade. Né? E a partir daí, cara, você encontra uma solução. Você vai encontrar a solução, às vezes, dentro do teu próprio negócio. Você vai encontrar, às vezes, solução a partir de um conselho de alguém que venha até de outro negócio. Né? Você vai encontrar solução a partir de uma referência que venha de alguém que já está superando essa crise. Né? Esses momentos, eles são muito delicados. Por quê? Porque essa categoria de empreendedores que não sobrevivem à crise são aqueles que ficam entre eles lamentando. E aí eles se consolam com a sua lamentação. Então eles falam, bom, tá ruim, mas tá ruim pro cara também. Pá, o outro quebrou também. Esse aqui, pô, tá falindo. Olha, esse aqui tá tanto tempo no mercado, mas não tá suportando isso aqui. Quando você fica nesse ambiente, é muito difícil você explodir com uma solução, com uma nova inspiração, com uma nova visão. Né? Então, eu acho que esses são fatores que definem o cara que vai se sobrepor à crise, e não é que ele vai só resistir, ele vai sair muito mais forte do que ele entrou. Perfeito. E é um assunto super importante, né, em todos os negócios, porque a liderança também nessa hora tem um papel fundamental, né? E quando a gente olha a estatística das empresas que não sobrevivem ao longo dos primeiros anos, é muito alto, né? Então eu acho que isso é uma mensagem que serve para todos os empreendedores, de ter a consciência dos desafios e das etapas que invariavelmente vão acontecer e que vão precisar ser superadas. As variáveis criadas por nós mesmos, né, que estamos empreendendo, ou pelos fatores mercadológicos. Agora, você falou um negócio muito interessante, Fabião, quando você dá ênfase na liderança, né? Então, quando a gente para pensar de forma mais filosófica sobre liderança, né? Liderança prevê você não ser refém. Entende? Então, cara, muitas vezes o cara está refém de um modelo de negócio, está refém de um sistema, está refém de uma situação que nem ele sabe. E aí, como ele não é esse líder ainda, que não admite ser refém, porque o líder que não admite ser refém, ele tá se antecipando a todo momento, Fábio. Ele está se antecipando a todo momento. Perfeito. Ele está conjecturando a todo momento, sem ficar neurótico, sem ficar tenso, sem gastar mais energia em conjecturar do que em executar, em pensar, em desenvolver produto, em desenvolver pessoas também no seu negócio. Então, esse líder que não é refém, ele também tem uma vocação maior para entregar soluções extraordinárias, inéditas muitas vezes, para os projetos que ele faz parte, em meio às crises que são inerentes a todo o processo de expansão e desenvolvimento de um negócio. Mário, e tu comenta também que o tamanho do negócio também é do tamanho do dono. Que tu nos fala um pouco aí sobre isso na prática aí? Como é que tu pode nos descrever um pouco sobre isso? Muito bom, muito bom. Então, quando eu trago essa alusão, né, a essa pergunta, né, eu falo do tamanho do negócio, tamanho da estatura que o dono deseja construir, né? Entendendo sempre que a tua estatura ou a minha estatura, ela é construída. Não tem a ver com o nosso DNA fisiológico, né? A estatura do empreendedor não tem a ver com o DNA fisiológico. Tem a ver com o DNA que está relacionado à cultura e ao mindset que ele escolhe, que ele decide viver para tocar o seu negócio. Então, quando eu falo do tamanho do empreendedor, eu também sempre vou relacionar com a medida de líder que esse empreendedor quer alcançar no seu negócio. Tem muita gente que empreende acreditando muito no seu mercado, muito no seu produto, muito nos seus sistemas, nas ferramentas que ele dispõe, e até é ok.
Mas se essa pessoa não entender que nada disso, nenhum desses fatores, vai substituir a competência dele como líder, ele ainda vai ter um negócio, pode faturar muito, pode lucrar bastante, mas vai ter um negócio reduzido comparado ao que ele poderia ter. Por quê? Porque essa competência de liderança é o que vai fazer esse líder alcançar estaturas maiores, estaturas mais potentes. Tá? Então, quanto mais um empreendedor investe nessa competência, em se aprimorar como líder, mais tentáculos ele produz, e por conta de ter mais tentáculos e tentáculos mais longos, ele vai alcançando novos mercados, ele vai alcançando novos mercados através de novos canais de venda, de distribuição, ele fica mais potente também para fazer a gestão do negócio, né? Ele fica mais potente para atrair pessoas certas, para fazer as parcerias estratégicas nos distintos momentos, distintas etapas do negócio que ele vive, né? Muita gente pensa assim, né? Pô, o bom líder é aquele que encontra as pessoas. Antes de encontrar, você precisa atrair. O bom líder é aquele que primeiro atrai. Ele atrai. Ele tem uma força de atração diferente. Né? Isso tem a ver com o posicionamento dele, tem a ver como é que ele cuida desse posicionamento, quanto é intencional ele se posicionar. E a disposição, Felipe, de se aprimorar como líder. Isso tem a ver com o fator disposição. Não tem a ver com muitas pessoas acreditam no empreendedor nato, no vendedor nato, no líder nato. Pronto. Você acreditou nisso, você lavou suas mãos. Aquele é nato, eu não sou. Ou eu sou nato, aquele não é. Se você pensar, eu sou um líder nato, você não vai formar novos líderes. Se você pensar, pô, aquele é um líder nato, você vai falar, eu não tenho essa natureza a meu favor, como ele tem. Então, eu entendo que o tamanho do negócio é o tamanho do dono, desde que ele tenha consciência de que o dono tem que ser líder. Que essa é a principal competência de um proprietário do negócio, de um dono de um negócio, de um empresário. Ainda que ele consiga ganhar um dinheiro, fazer rentabilidade sem ser líder, ele deixa muito dinheiro na mesa, muita lucratividade na mesa, muito progresso na mesa, se ele não se desenvolve ao longo da jornada dele como empreendedor, como líder. Então aí você vai ver a diferença que isso faz, não só na qualidade da solução do produto que ele entrega para o mercado, mas no desenvolvimento das pessoas que também constroem junto com ele, né? Eu gosto sempre de pensar o seguinte, o empreendedor enriquecer é até bom, mas é raso. Agora, o empreendedor, o legado que o empreendedor pode deixar é quantas pessoas enriqueceram com ele. Quantas pessoas, a partir da liderança dele, também galgaram lugares mais importantes, mais relevantes, né? Qual foi o fator transformacional que o negócio dele trouxe para o mercado e trouxe principalmente para os seus colaboradores, para o seu time, para o seu exército. Então, isso é o que faz a grande diferença, né? O tamanho do negócio vai ser o tamanho, aí sendo mais específico, o tamanho da disposição de se aprimorar como líder que esse empreendedor vai ter. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pegando esse gancho, falando aí um pouco da história da Sulboro e do Mário Magalhães, né? Nós tínhamos aí 20 anos de Sulboro quando o Mário Magalhães começa a ouvir falar da Sulboro, né? E aí nesses 5 anos de caminhada, a Sulboro teve aí um crescimento, vinha com um crescimento assim, tímido, mas constante, né? Na construção dos 20 anos, dos primeiros 20 anos. E depois dessa união de caminhar juntos, a gente teve um crescimento acima de 300% no faturamento. E aí você que acompanha de perto esse novo ciclo, vamos chamar assim, da Sulboro, lhe pergunto, o que mudou aos seus olhos em relação a essa história? Mudou a ascensão
dos proprietários a ascensão, a mudança de patamar como líderes. Esse foi o fator determinante. Né? A disposição que os fundadores, os proprietários, os executivos que estão à frente do negócio, né? No caso você, o Felipe, decisão que vocês tomaram de se aprimorar como líderes. Né? Porque qualquer conhecimento que você possa adquirir, ou que eu possa adquirir no mercado, qualquer know-how que a gente acesse, ele é inútil se o fator de exposição não existir. Né? Então, o fator de exposição / pagar o preço, / passar pelas dores necessárias do crescimento, né? É que fica determinante, né? Para a expansão do negócio. Aí você fala, mas isso não é meio filosófico, Mário? Não, não é. Porque é simples assim. Por exemplo, melhor líder vai conseguir atrair as melhores pessoas. Falava na pergunta anterior. O melhor líder vai utilizar melhor as ferramentas que o mercado dispõe. Né? Um líder de alta performance, ele não vai perder para uma IA. Ele não vai perder para nenhuma ferramenta de tecnologia. Mas ele vai o quê? Ele vai ficar melhor ainda com a IA. Um líder jamais vai pensar que o fator liderança vai poder ser substituído por uma ferramenta. Ou por um novo sistema, ou por um novo modelo de negócio. No entanto, ele vai estar sempre atento a novas propostas de modelo de negócio, de ferramenta de gestão. Então, o que acontece? Isso foi determinante, porque a partir disso, um líder também desenvolve o quê? Um fator ousadia. Então, vocês se tornaram pessoas mais ousadas. Vocês se reconheceram mais, porque uma pessoa, para evoluir como líder, ela precisa se conhecer melhor, né? Se conhecer melhor com honestidade. Tem muita gente que acredita que se conhece, mas nunca fez uma avaliação mais honesta, né? Sobre si mesmo. Nunca pediu um feedback honesto para alguém que pudesse realmente fazer jus a uma confiança, né? Que desse ali um suporte com autoridade em cima desse feedback. Então, o que aconteceu? A transformação dos líderes da Suboro começa a partir do fator humildade e do fator disposição de comprar essa visão. Uhum. Vocês compraram a visão. Cara, o tamanho do meu negócio é o tamanho da minha liderança. Uhum. A partir daí, todos os departamentos funcionam melhor, a área de vendas funciona melhor, a gestão funciona melhor, e o resultado de tudo isso, a consequência de tudo isso, é um resultado mais potente, é uma margem de lucro mais potente, é uma outra habilidade para negociar também preço, né? Uma outra habilidade para incentivar pessoas, para cobrar pessoas também. Tudo isso está permeado pelo fator liderança, pela competência de liderança. Muito bom. Dentro dessa pergunta ainda, como era o agronegócio uma total novidade para você naquele momento? Em relação a esse novo exercício para o Mário Magalhães nesse novo mundo do agronegócio. Sem dúvida, um novo mundo. Alguma coisa chamou a atenção ou fica claro que pessoas são pessoas em qualquer segmento e o desenvolvimento delas é que vai gerar resultado? E além disso, uma segunda questão, se tu quiseres falar um pouco sobre também ferramentas que foram implantadas na Suboro, construção de marca, gamificação, né? Acho que isso também é bacana. Então, como eu já falei numa pergunta anterior, o agro me surpreendeu como num todo, né? Porque quem está de fora do agro, quem está muito leigo com esse mercado, que era o meu caso, né? Era o meu caso. Ouve falar, sim, como um negócio, como um mercado incomparável a qualquer outro, do ponto de vista de potencial de crescimento. E quando se fala do agro do Brasil, que, salvo engano, é responsável por 1/3 do alimento do mundo. Sim. Isso? E o Brasil tem também uma missão, né? Que aí é o cenário perfeito, que é uma oportunidade junto com uma missão. O mundo está cada vez precisando de mais alimentos e o Brasil é o local que tem solo, tecnologia,
áreas ainda disponíveis para implantação sem desmatamento, né? E tem um dado que fala aí que até o ano de 2050, que parecia muito distante, mas que está cada vez mais perto, né? A necessidade de produção de alimentos ela é acima de 70%. A necessidade de aumento. E o Brasil é um dos grandes potenciais supridores dessa demanda, né? Então, é realmente muito forte hoje e em termos de futuro também. A gente ouve falar vagamente isso, né? Eu conheci o agro pelas manchetes, nunca tinha me aprofundado. Agora, quando eu vivo as experiências que né, a nossa parceria me proporcionou, cara, a gente parece que tem um choque mesmo de realidade. E só complementando, acho que o dado que tu te referias é 30% do PIB do Brasil. Isso, né? isso. Então, de toda a riqueza gerada... 30% do PIB do Brasil. Isso, né? exatamente. Obrigado por me corrigir. Então, quando você, cara, você acessa essa informação, né? Quando você toma ciência disso, você fala, cara, do que nós estamos falando, né? E quando a gente também contempla esse futuro, né, Fábio? Porque, cara, as pessoas precisam comer. É simples assim, entendeu, cara? E a população vai crescer. É simples assim, entendeu, cara? E o espaço para plantar vai se reduzir. É simples assim. Então, o que acontece? Quem tiver mais competência, quem conseguir performar mais nas lavouras, quem conseguir performar mais em menores espaços, quem conseguir tá assessorado de boas técnicas, de bons micronutrientes para potencializar ainda a sua performance em todas essas lavouras, né, que vocês trabalham, é o que vai colher, vamos dizer, vai desfrutar das fatias mais vantajosas, mais rentáveis desse mercado. Né? Então, é muito interessante quando eu comecei a fazer essa imersão nesse ambiente, né? E também o padrão de comunicação que existia, né? O padrão de comunicação que existia era algo assim muito diferente para mim, entendeu? Né? Você mesmo, quando começou a acessar ali o meu know-how a partir do modelo de negócio, o que fez muita diferença foi, cara, a tua disposição de inovar em algo que, cara, para muitos era impossível de inovar. Ainda tem muitas empresas, muitos negócios, muitos gestores no mercado, no agronegócio, que são relutantes. Né? Tipo, nós não precisamos disso. Nós não precisamos construir uma marca. Nós não precisamos criar uma estratégia de endomarketing. Nós não precisamos gamificar o nosso negócio. Estou falando de ferramentas que vocês aderiram. E funciona? A partir do modelo de negócio. Funciona no agro também? O teu resultado diz mais do que o meu argumento. Porque, Fábio, vamos lá, o agro é um negócio que tem suas peculiaridades, o mercado tem suas peculiaridades como outros tantos. Agora, o que tem de comum aos outros? É gente. Gente que trabalha para gente. Gente que gera solução para problemas de pessoas. É gente servindo gente, é gente atendendo gente. Então, é gente que cria, né, soluções para que gente seja mais feliz, gente seja mais bem alimentada. Então, é sobre isso. Negócio é sobre isso, né? Então, nós estamos provando, né? Eu sou muito feliz e muito grato pela oportunidade de estar provando e me provando também nesse mercado que há 5 anos atrás era absolutamente desconhecido e que num primeiro momento me deixou com muito frio na barriga, mas a certeza que eu tinha era muito mais não sobre o mercado, nem sobre o teu produto, nem sobre o impacto que ele já cientificamente me provava que tinha ali na transformação da performance das lavouras, mas era na disposição que vocês me apresentavam, entendeu? De colocar em prática, né, de validar, porque tem muita gente que acessa know-how, Fábio, acessa o novo conhecimento, mas fica no flerte, né? Fica no flerte, não parte para fazer um casamento com o novo conhecimento. Você casou com esse novo conhecimento, vocês casaram com esse modelo que a gente apresentou ali, que contempla todas essas ferramentas que eu acabei de citar. Então, a partir daí, não tem como falhar, não tem como não gerar frutos.
né? E isso seja no agro, seja em qualquer segmento. Quando você gamifica um negócio, você vai desenvolver pessoas. Porque a gamificação expõe as pessoas, expõe suas fraquezas, expõe suas fortalezas. Né? Quando você tem um time que está exposto, você pode ser um melhor líder para corrigir, para selecionar, para ver mais quem está mais afim, quem quer aprender mais, quem quer estar construindo, assumindo uma responsabilidade maior com as metas. Isso a gamificação traz. Isso só gamificando é possível. E vocês compraram essa ferramenta, como outras tantas, e a partir daí a gente está construindo, vocês estão construindo esse grande negócio que transcende um negócio, né? Que também desenvolve pessoas, que também traz escala de vida para os indivíduos que fazem parte desse projeto. Então, é por aí. E você tocou em 2 pontos, né? A importância de aumentar a produtividade nas áreas atuais. Por mais que o Brasil ainda tenha muitas áreas possíveis de serem cultivadas sem desmatamento, é muito mais lógico e muito mais financeiramente inteligente aumentarmos a produtividade nas áreas atuais. E aí é que entra com muita força o manejo que nós propomos na Suboro através da linha BoroTop. Então isso realmente é um ponto super relevante para se manter como prioritário. E um outro dado também dentro da missão da Suboro, é muito triste o que acontece hoje, quando em torno de 800 milhões de pessoas vão dormir todos os dias com algum nível de fome. Então, dentro da missão da Suboro também está diminuir a fome do mundo, né, com esse aumento de produtividade que todo mundo precisa. Muito bom. Mário, e agora falando sobre 2 especialidades tuas aí, a gente queria saber um pouco mais sobre qual é que é a diferença entre treinar alguém para vender e treinar alguém para liderar. Muito bom, muito bom. O treinamento, quando a gente fala de área comercial, né, Felipe? Estamos falando de área comercial. O treinamento de um líder começa no treinamento de venda. Né? É impossível você treinar um líder de venda sem antes treiná-lo para alta performance em venda. Né? E a venda de alta performance, ela é construída também a partir do fator mindset. Não é o fator técnico que é determinante. Porque o fator técnico depende de você ter uma condição intelectual para entender uma rotina de vendas, para entender um script de venda, para entender o manuseio das ferramentas de venda. Né? Agora, a alta performance, aí são skills muito mais aprimoradas, vamos dizer, que essa performance exige, né? Então, por exemplo, um vendedor de alta performance é o que eu chamo, é o vendedor que lidera. Né? É o vendedor que lidera. Ele já começa a ser preparado como líder a partir do momento que ele tem essa clareza. Ele tem essa clareza de que, cara, o cliente ele precisa ser conquistado, por exemplo, sem ser bajulado. Ele precisa ser conquistado. Por quê? Porque esse indivíduo que está vendendo para ele vai mostrar um interesse legítimo no desenvolvimento do projeto do cliente a partir da solução que ele tem para entregar. Então, esse é um vendedor consultivo, é um vendedor que interage muito mais, é um vendedor que tem as perguntas certas para fazer para poder liderar um processo. Por quê? Porque quem entende do produto que está vendendo, o cliente não pode entender mais do produto que vende do que o vendedor. Você concorda comigo? Você, como principal vendedor da Suboro, do BoroTop, um cliente, você cogita a possibilidade dele entender mais do teu produto do que você? Não tem como. Então, esse vendedor também é o quê? É um cara, é um indivíduo, né, que estudou o seu produto.
que tem apreço ao seu produto, que entende realmente a dimensão que alcança a aplicação desse produto, no caso das lavouras, né? Ele tem muito claro o ROI que esse produto entrega. O vendedor de alta performance, ele não hesita quando ele apresenta o famoso ROI, quando ele está ali fazendo uma apresentação do seu produto para o cliente. Então, a partir daí, ele começa já o quê? Entender, cara, se eu não liderar isso aqui, se eu não liderar esse processo, eu vou ser engolido por uma percepção de valor equivocada do cliente. Né? Eu vou ser engolido por uma percepção equivocada ao ponto de o cliente comparar meu produto com outro, de querer negociar preço. Né? Vocês que trabalham com um produto que não é um produto de commodities, tem que se especializar cada vez mais em venda. Quem trabalha com produto de commodities vai ter que dar muito desconto. Vai ter que brigar com preço. Agora, quem está fora desse jogo e trabalha com produtos mais raros, tem que ficar muito bom em venda. E o que é ficar bom em venda? É governar o processo de venda. É ter todos os passos muito bem definidos. É não avançar em alguma etapa da venda do processo sem ter o cliente sendo bem orientado e bem conduzido até aquela etapa vigente. Né? Então, é um vendedor que tem muito domínio próprio também nas suas ações. Ele não se precipita, ele não fica afoito para falar preço. Estou falando uma das características. E a partir daí, esse cara, quando começa a performar em venda, ele já começa a se preparar para liderar pessoas que, em um dado momento, vão aprender com ele tudo isso. Como é que ele vai ensinar? Ele tem que ter passado por todas essas situações, por todas essas experiências. E o ideal, então, num negócio, além de produzir o produto, seja ele qual for, dá para dizer que o líder tem que também ter muito claro que ele também tem que ser uma fábrica de líderes? Ô, Fábio, isso é matador. Né? Esse líder de alta performance, ele não pode ter outro entendimento. Todo negócio, não importa qual segmento, não importa qual nicho, tem que ser também, tem que ter como seu braço, ou pelo menos um de seus braços principais, ser um negócio de educação. Todo negócio tem que se transformar num negócio de educação. Educação / formação. Formação / desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas / formação de novos líderes. E tem muita gente que confia ou adota a estratégia de um salvador da pátria externo ou puxando alguém do mercado, né? Formar líderes no próprio time faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido, faz muito mais diferença. O sentimento de pertinência é outro. A medida de comprometimento que essas pessoas têm, que elas constroem junto com seus líderes é outro, né? Porque um líder de alta performance, Fábio, você sabe bem disso, né? É claro que ele engaja o time. É claro que ele traz para o time a visão clara sobre as metas que são pactuadas, né? Um líder de alta performance, ele não define metas, ele pactua metas com o time. Mas o que ele deixa muito claro também, né? O comprometimento que ele tem com a pessoa e que a pessoa tem com ele também quando vai cumprir uma meta. Se eu vou me comprometer com uma meta contigo, ok, que o negócio é importante, nós estamos trabalhando para que o todo alcance, mas existe também um comprometimento pessoal do Mário com o Fábio. E nessa linha, né, Mário, a gente tem isso certamente em comum, o pensamento da importância das pessoas, né? O desenvolvimento das pessoas é que tudo começa por aí, e aí, claro, que vai transbordar e vai impactar o olhar e a performance profissional, né? Mas eu acho que isso é uma das coisas, assim, para quem empreende perceber isso, né? Eu acho que é uma das grandes fortalezas, não só de um negócio, que também, obviamente, quer gerar e precisa gerar resultado, né? Mas mesmo como legado, ter essa missão de formar pessoas, de desenvolver pessoas e ver isso impactando grandemente o negócio, é algo que muda o jogo, né? O que tu acha? Então, bom, primeiro, eu acho que não tem a menor graça construir negócio, construir fortuna,
sem esses ingredientes todos aí. Sem o fator legado. Tem a menor graça. Eu conheço pessoas que construíram fortuna e são tristes. E têm filhos tristes também, porque não tiveram legado. Tiveram, às vezes, um pai ou uma mãe se dando mal, inclusive, a partir da riqueza que construíram. Tiveram um pai que, muitas vezes, o tempo que estava com os filhos, mais reclamava do seu cansaço, do seu estresse, do que propriamente valorizava e honrava o seu projeto, né? É claro, né? Quem empreende, né, Fábio, tem que ter uma noção diferente da qualidade do tempo, né, cara? Porque quem empreende normalmente não fica o mesmo tempo daquele que não empreende com os filhos. Então ele tem que ter noção da medida de qualidade que ele tem que ter quando está com os filhos. E se ele não tem essa noção, se ele não tem essa consciência, cara, eu conheço, por exemplo, pais que tentam fazer os filhos sucessores, que até treinam tecnicamente o filho para ser sucessor, só que ao longo da jornada do treinamento, eles bombardeiam o filho, lamentando os percalços do negócio, os obstáculos naturais inerentes a um processo de expansão do negócio. Aí o cara está treinando tecnicamente, mas a mentalidade do sucessor tá ali, cara. Eu aqui só sofro. Eu não vou querer essa bronca aí. Não exatamente. Qual é que é a alegria de estar nesse trabalho? Ou então, eu vou pegar essa bronca aqui e vou ficar livre dela. Entendeu, cara? Eu não vejo a hora de pegar isso aqui para ficar livre desse negócio aqui e torrar o dinheiro, né? Que oriundo, talvez, uma possível venda, né? Então, tem muito empreendedor que tenta fazer o processo de sucessão tecnicamente, mas deixa a desejar por conta do quê? Por conta de o cara não se importar com o legado. Não importa. É tipo, cara, isso não é um líder, entendeu, Fábio? Porque um líder que se vale só do resultado, mas não leva em consideração como está construindo esse resultado, ele não vai formar sucessor. Ele não vai formar novos líderes, inclusive. Ele vai formar novos fazedores de funções. Isso ele pode até conseguir. Agora, novos líderes não formam assim. Novos líderes não formam assim. Né? A formação dos novos líderes tem muito a ver com o fator inspiracional também, tem muito a ver com o exemplo que esse líder formador está entregando, não só como construtor de resultado, mas como construtor de legado. Perfeito. E também com a consciência de que esse líder que vem a se formar, a ideia não é torná-lo refém, né? Ele é alguém que tem liberdade para daqui a pouco tá empreendendo numa outra área, né? Não é uma ideia de reter essas lideranças. Eu acho que isso também é algo assim, libertador, acho que é o termo, né? Porque... Eu gosto muito desse termo, né? Você me vê usando ele eu vejo. Variavelmente. Empreendedor libertador, não retentor. Bom, Mário, e dentro da tua visão de liderança e com toda a tua experiência em formação de líderes, né, a gente percebe também que, às vezes, o empreendedor tem um sentimento de posse por quem ele ajudou a formar, né, e acha que as lideranças viram patrimônio da empresa. Como é que é a tua visão em relação a isso? Uau, Fabião. Tremendo essa sua observação. Bom, você já me conhece, né? Diversas vezes você me escuta falar sobre o conceito do empreendedorismo libertador, né? Não é o empreendedorismo que retém, é o empreendedorismo, ele tem que ser um modelo de gestão que liberta. Então, quem é que está preocupado em reter? É quem não se garante como formador. Então, essa pessoa, de alguma forma, que tem esse sentimento de posse, sabe? Eu te digo o seguinte, Fábio, também é um motivo de alegria, deve ser para esse líder, quando algum líder que fez parte da construção do seu projeto vai para outro lugar. Né? Fazendo uma saída triunfal, saindo pela porta da frente. Cara, eu acho que faz parte. Portas abertas, inclusive, para o retorno. Né? Exatamente, muito bem lembrado, Felipe. Agora, o que acontece? Nem todo mundo tem essa disposição. Né? Se você ouve, por exemplo, eu ouço
que eu entendo verdadeiras atrocidades sobre esse assunto, né? Pessoas que, pô, eu vou treinar esse cara, eu não vou treinar tão bem esse cara, porque senão o mercado vai me roubar ele. Entendeu? Eu já ouvi atrocidades dessa natureza aí, né? Ou então, aquele indivíduo que fica ressentido cada vez que algum executivo, que alguém que ele formou, decide ir para um outro lugar. Agora, é bem verdade também que um bom plano de carreira não vai reter a pessoa, vai fazer com que ela deseje estar junto contigo, intraempreendendo, sendo muito bem remunerada, identificando, cara, que você é um empreendedor que divide os méritos das conquistas, divide em reconhecimento, divide em prêmio, divide também remunerando melhor. Então, é muito sobre isso. Retenção, eu acho até cômico isso, né? Quando me perguntam qual é a sua política de retenção de pessoas, entendeu? Para mim, isso é uma coisa que destoa completamente com a cultura, né? E outra coisa, né? Você trabalha com outra confiança, né? Porque se eu quero reter alguém, eu não sou um líder que mostra autoconfiança, né? O indivíduo que quer reter, ele é um indivíduo que é meio refém. Ele mostra que ele é refém da pessoa. Então eu não posso fazer questão de te reter. Eu tenho que fazer a minha parte para você estar nutrido, alimentado, com um excelente plano de carreira e contemplar nesse plano de carreira um projeto de expansão para você se realizar aqui do meu lado. Isso é meu papel. Agora, eu traduzir para você que eu lidero que eu dependo de você, aí eu não vou te entregar o meu melhor. Você nunca vai entregar o teu melhor quando você entende que você depende de uma pessoa. Você vai entregar o teu melhor quando você estiver claro. Cara, eu estou construindo com você, me agrado construir com você, mas você está livre quando você entender que não deve fazer mais parte do meu projeto. De preferência, se despeça, sai pela porta da frente, mas você está livre. Excelente. É simples assim. Muito bom, muito bom. Bom, Mário, inauguramos há pouco tempo uma nova indústria. Vamos aí triplicar a capacidade de produção. Entraram aí também, a família Borotop aumentou, né? Então o nosso consagrado Borotop agora também tem duas variações, né? Borotop Plus e o Borotop Gran. A alma do Borotop é a mesma, mas aí ampliando ainda questões operacionais de aplicação para culturas específicas, né? Então tá aqui o nosso QR Code na tela. Todo mundo aí entre para colher mais informações sobre algo tão importante. E dentro dessa construção que a gente vem fazendo, né? Eu gostaria de saber, ao teu olhar, em que estágio você vê a Sulboro hoje, e vamos tentar pensar numa Sulboro de 10 anos para frente aí, como você acha que estaremos? Muito bom. Vamos fazer uma analogia, né? Eu gosto de enxergar negócios como negócios que são eternos startups. Entendeu? Então, eu enxergo a Sulboro como uma startup. Apesar dos 25 anos. Né? Eu enxergo a Sulboro como uma criança robusta, né? Fisicamente muito bem preparada, mentalmente muito bem preparada. Uma criança que digamos, fazer uma analogia mais específica, que com 4 anos de idade já está falando 3 idiomas, já sabe de robótica. Aumentou nossa pressão. Cara? Aí, eu vejo a Sulboro assim, entendeu, cara? Que já sabe também alguma coisa de física quântica, entendeu? Uma criança que, cara, quando eu olho para essa criança hoje, eu falo, meu Deus do céu, é só não estragar. É só não deixar ela ser contaminada por algumas falhas no sistema, né, que existe, né? O sistema tá cruel, né? O sistema tá gerando influências que não são as melhores, né? Tem muita influência positiva, mas se a gente quiser ter um olhar mais amplo, você vai ver que tem influência anti-empreendedora, anti-protagonismo, influências que cultuam o vitimismo,
que cultuam a acomodação, que cultuam o interesse em ficar bilionário em uma semana. Né? Tem também isso. Então, essa criança, ela está no jeito, que é o caso da nossa querida Subora. Tanto é que você vê, com todo esse crescimento, nós ainda estamos ali na faixa dos 2% de market share. Então, você até imagina... Atualizando esse dado, tá? A gente agora também está computando algumas novas culturas e esse número caiu, tá? Nós estamos com 1,5. Olha aí, você vê, cresceu quase 400% e agora está com 1,5%, porque está considerando outras culturas, está computando outras culturas. Perfeito. Então, aí o que eu vou te dizer? Como é que eu vejo? Eu vejo essa criança com todo esse potencial e, cara, daqui 10 anos, vamos falar... eu sei que é raso o que eu vou falar agora aqui, mas é também importante, né? A Subor tem tudo para ser uma empresa de bi. A Subor tem tudo para ser uma empresa de bi. A Subor tem todo o potencial e a disposição de continuar se preparando para voos muito mais elevados. E certamente é aquilo que nós temos que ter claro quais os medos que tem que nos mover, né? Tem muita gente que fala, não, a coragem é fundamental. Os medos também são fundamentais. Saber os medos que a gente precisa ter faz muita diferença para que o fator coragem também, naquilo que é necessário, seja mais potencializado. Então, vocês são homens que têm bons medos. Amém. Né? Então, os medos de cair, os medos de não deixar uma empolgação, né, tirar do centro, do propósito pelo qual vocês empreendem, esses medos são absolutamente saudáveis. E isso também me move a gostar de conviver com vocês nesse ambiente de negócios. Bom, pessoal, nós estamos aí encaminhando para o final, mas com ótimos momentos ainda aqui para vivermos essa experiência. E aí um ritual que a gente tem aqui é fazer uma pergunta para o nosso convidado, que é a seguinte: Mário Magalhães, o que é essencial na tua vida? Muito bom. Bom, evidentemente que negócios, ambiente de negócios, tudo isso é circunstância, né? Tudo isso é circunstância. Isso pode mudar, cidade, relacionamentos, né? Então, poucas coisas na vida que a gente não deve mudar, né? Circunstâncias podem nos mover mais de um lugar para o outro, de um projeto para o outro. Mas o que é imutável na minha vida, o que é fundamental na minha vida é andar na presença de Deus, Fábio Barpe, Felipe Barpe. É entender que nada fará sentido se eu não estiver buscando a presença de Deus em todos os ambientes que eu estiver inserido, em todos os ambientes que Ele me colocar e também em todos os ambientes que Ele vai me tirar. Porque a presença de Deus também é fundamental por uma leitura muito mais aprimorada de ambientes que nem sempre a minha experiência, meu know-how, minha vivência vai ser suficiente para evitar. Então, estar na presença de Deus e me aprofundar cada vez mais na palavra que Deus já nos liberou através das Escrituras Sagradas. Então, isso para mim é fundamental, é indispensável e nada faz sentido se não for assim. Não há riqueza no mundo, não há conquista no mundo que possa justificar essa prioridade que eu levo para a minha vida. É isso. Muito bom. Felipe, valendo, o que é essencial na tua vida aí? Aquilo, né? A gente não pode nunca deixar de lembrar de Deus, né? Que com certeza é fundamental na vida de todos, né? É importantíssimo que Ele esteja sempre nos guiando, nos abençoando, né? E junto com isso, eu acho que sim, uma coisa que é essencial e que eu desejo muito é que eu consiga me realizar como pai na minha família, ser um bom pai, ser um bom marido, conseguir criar bem os meus filhos, enfim, e seguir trabalhando, batalhando, né? Eu acho que vendo lá na frente os meus filhos realizados, a minha família realizada, eu vou estar com certeza muito feliz.
Então, acho que é isso. Muito bom. Bom, eu também vou responder, né? Eu também não vou perder essa oportunidade. Fábio Barp, responda para a nossa audiência. Muito bom. O que é fundamental na sua vida? Pois é. Bom, não é jogada ensaiada, né? Não combinamos isso, mas, sem dúvida nenhuma, Deus está acima, né, de qualquer segundo objetivo em termos de viver no dia a dia a fé, viver o propósito, que eu tenho certeza que não é meu, né? Então, viver o propósito divino eu acho que é essencial na minha vida. Homem que sou, falho que sou, mas com esse objetivo. Eu também estou particularmente num momento de reflexão por estar aí há poucos dias de completar 50 anos e certamente reflexões acontecem nesse sentido e eu vejo que o que eu tenho de mais precioso não tem um cheque que possa comprar e eu não tenho a mínima dúvida disso e eu não trocaria por nada. Então, isso é essencial, né? O que a gente não pode comprar, certamente a minha família. Há poucos meses também fui abençoado com a chegada da Maria, minha neta. Então, isso tudo é muito essencial na minha vida, né? Não só isso, também considero essencial poder trabalhar, poder me desenvolver, seguir também com apetite para ser útil, para deixar algum legado também, né? Isso também é essencial na vida do Fábio. Excelente. Muito bom. Bom, nós temos agora nesse episódio uma novidade que o nosso querido Mário Magalhães vai ser o primeiro a exercitá-la, que é, mesmo sem saber quem será o próximo convidado do próximo episódio do Ex-Boro, Mário Magalhães tem a missão de deixar aí uma pergunta para esse próximo convidado. Muito bom. Vamos a esse desafio, hein? Sem saber quem é. Bom, mesmo sem saber quem é, eu tenho certeza que se ele vai estar sentado nessa mesma cadeira que eu, ele fez jus à confiança de vocês, ao reconhecimento de vocês. Ele fez jus a essa disposição que vocês tiveram em estar conectados com essa pessoa. Então, o que eu quero saber, o que eu desejo saber dessa pessoa que vai estar sentada aqui no meu lugar daqui a alguns dias, é qual a importância que ela dá, não para movimentos convencionais de network, mas para as conexões produtivas, né? Como é que ela, certamente se ela vai estar aqui, ela é uma pessoa de conexões produtivas. Como é que ela discerne uma conexão que é um network superficial de uma conexão produtiva, que gera valor para os dois lados? Muito bom, Mário. Excelente. Começamos aí muito bem nesse novo quadro aqui do Ex-Boro. Eu gostaria, sim, agora, como uma mensagem final, né? Agradecendo ao Felipe, agradecendo ao Mário Magalhães, gostaria de relatar e deixar aqui registrado a minha gratidão, Mário Magalhães, pela tua vida, por princípios terem lá atrás nos unido, e esses princípios nunca foram minimamente afetados, e eu diria inclusive que os princípios só têm se aprimorado, né? Princípios de fé, princípios de cuidado, princípios de zelo, princípios que nos permitem aconselhamento, né, que vai muito além da Sulboro e do contexto laboral. A tua influência na formação de líderes é fantástica e isso traz benefícios para milhares de pessoas, né, dentro da tua caminhada, e não tem sido diferente. Eu diria que, falando especificamente do Fábio, certamente tem impactado muito a minha vida, a minha liderança, não só do Fábio. O Felipe está aqui também, é mais um exemplo do teu impacto nesse processo. Então, agradecer pela tua disposição. Tu és alguém que não precisaria fazer muita coisa que você faz, né? E eu sei que não é sobre dinheiro, né? Eu sei que é sobre algo muito mais precioso. Então, registrar aqui a gratidão
porque isso é muito, muito precioso e eu tenho certeza que farei o máximo para que isso só perdure e tenha longevidade para que a gente siga cada vez mais se aprimorando e desfrutando também da história que com certeza já é e será ainda muito brilhante aí pela frente. Muito obrigado, Mário Magalhães. Muito obrigado por suas palavras. Obrigado também, Felipe, por sua Gratidão, dedicação. gratidão muito pela tua vida, Mário. Pode ter certeza. Cara, não tem como não me emocionar um pouco aqui, né? Principalmente porque eu te conheço nos bastidores. E tudo aquilo que você está trazendo aqui publicamente, nessa sua expressão de gratidão, é o que você me prova quando a gente está nos bastidores, quando a gente passa momentos desafiantes também ali. E finalizo dizendo, conte comigo. Amém. Conte comigo. Amém. Conte comigo para muito mais e melhor, que é o que nós vamos viver nesse ambiente tão extraordinário, tão produtivo, que é a Suboro. Amém. Excelente, Obrigado, amém. obrigado Bom por estar demais. aqui com vocês. Obrigado Prazer pela enorme, oportunidade. Mário. Valeu. Muito obrigado.